Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Mestre Jesus nos inspire a todos neste instante e que a sua paz esteja conosco durante esses minutos em que trataremos e estudaremos o teu Evangelho. Vamos iniciando a nossa palestra de hoje com uma prece, elevando o nosso pensamento, nosso coração a Jesus, o nosso grande irmão de todas as horas, que nos inspira e nos ampara sempre que precisamos. E vamos pedindo: Senhor, esteja conosco nestes instantes e nos fortaleça para que as tuas lições façam uma forte raiz dentro da nossa alma e que possamos cumprir o teu evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos hoje ver a história de que trata a obra Boa Nova, que foi ditada pelo Espírito Humberto de Campos ao nosso querido e saudoso médium Francisco Cândido Xavier. A obra Boa Nova, ela é inspirada por um espírito que tem na sua alma a poesia, e todos os assuntos ele traz com uma letra muito bonita, reportando a nós uma época em que tudo acontecia e as passagens do Cristo eram extremamente detalhadas nos seus mínimos detalhes sobre como tudo acontecia e algo que ocorria por fora do que foi relatado nos evangelhos, como assim ele retrata no prefácio da obra. Então nós vamos poder em cada lição conhecer um pouquinho mais dos passos do nosso Mestre Jesus e nos inspirarmos nas suas lições, na forma como ele tratava os assuntos corriqueiros do dia a dia e o seu relacionamento com os seus discípulos e futuros apóstolos, onde ele passava para os seus queridos companheiros como que se deveria proceder em situações no futuro, quando ele já não mais estivesse entre nós. Muitas coisas ocorreram entre aquelas informações que vieram para o Evangelho através de Mateus, Marcos, Lucas, João, e o dia a dia que ele passava com eles e como ele tratava com os seus seguidores e com os seus discípulos. E isso é muito importante para nós, porque nos dá as entrelinhas do processo de como que o nosso mestre tinha sabedoria para atuar em cada caso. Mas no capítulo de hoje que nós vamos ver, que é o capítulo 1, ele trata, o nome dele é Boa Nova, ele trata da preparação para a chegada de Jesus. E é muito interessante como o nosso querido Humberto de Campos retrata o local, a época e o povo, como estavam naquela época que Jesus estava se aproximando. Como nós sabemos, Jesus é um espírito muito elevado, uma alma já próxima das esferas divinas, celestes, com muito amor em seu coração, com muita paz. E por onde ele passa, ele deixa essa sintonia, essa vibração, esses fluidos tão maravilhosos que fazem as pessoas se sentirem bem e até mesmo se curarem. Olha só que importante que é a gente conhecer um pouco da atmosfera em que o Cristo, que o nosso Mestre Jesus de Nazaré está envolvido. Quando ele vai se aproximando na sua preparação da chegada, só a sua energia já começa a contaminar o nosso planeta. E a cidade de Roma, como retrata o nosso repórter do plano espiritual, Humberto de Campos, o nosso poeta do plano espiritual, que foi sempre uma cidade guerreira, belicosa, estava envolvida de um ar de extrema felicidade. O povo cantava nas ruas, as pessoas se entusiasmavam com os artistas que nasciam, que surgiam naquela região e em todas as suas províncias. Foi uma era de muita paz. O imperador Otávio, Júlio César Otávio, que assumia o comando, era uma pessoa diferenciada, um imperador diferenciado, embora tenha vindo de uma linhagem muito guerreira, muito conturbada. Ele por si próprio tinha uma alma diferenciada e transmitia isso para o seu povo. Gostava de participar das aberturas das festas populares e estava mais junto da necessidade da população do seu império. Talvez isso seja fruto da sua saúde debilitada,
Otávio tinha problemas de pele gravíssimos, em que as dores pareciam agulhas que o furavam, e não era incomum vê-lo sempre enfaixado nos braços, pernas, no tórax, devido às erupções da pele que saíam e machucavam tanto seu corpo. Talvez essa sensibilidade maior tenha se dado por isso, mas na região toda reinava uma sensação de paz. Emergiam espíritos muito sábios que traziam já conhecimento para a população e que já o iam preparando. Fazendo agora um pequeno parênteses na nossa obra Boa Nova, nós nos reportamos a uma obra de Emmanuel que também trata do mesmo assunto, e não é coincidência. Emmanuel fala que a preparação de Jesus Cristo já retoma de 1000 anos antes da sua chegada, porque todo o planeta teria sido preparado para que ele pudesse chegar. Os gregos, aqueles que vieram antes, com as suas lições, com os seus ensinamentos, aquelas frases como Sócrates trouxe, do pensamento racional, do pensamento lógico, mas também aqueles princípios de humanidade, de fraternidade, de que de nenhuma árvore boa podem vir maus frutos, já era tratado na antiga Grécia, na emanação desses filósofos pensadores. Platão, que vinha com o pensamento do mundo das ideias, de onde surgiriam as verdadeiras coisas e que posteriormente seriam retratadas no mundo material, que ele chamava de mundo sensível, e Aristóteles, com a sua lógica, começa já a trazer as primeiras ideias da mente em psicose, que seria a transmissão da alma por diversos corpos até a sua purificação total, embora não fosse ainda a ideia lógica da reencarnação que foi trazida pelo Espiritismo posteriormente. Moisés teria vindo com a missão de unificar um povo bruto para a consciência de não adoração a muitos deuses, mas que apenas existia um só Deus, que falava e prezava por todos nós e ao qual nós deveríamos entender. Mas ainda na sua missão, ele teve que necessariamente expressar de uma forma muito clara que a lei maior era a lei do olho por olho, dente por dente, para o estado evolutivo daquele pessoal que caminhava com ele, já compreendendo as primeiras lições de humanidade, da lei do retorno, de que aquilo que nós fazemos, temos consequências na mesma intensidade. Porém, o Cristo, quando vem, trouxe a mensagem do amor, de um Deus amoroso e não um Deus que castiga, nos esclarecendo que a verdade está dentro da nossa consciência. E agora, voltando para a nossa obra. Emmanuel então falou sobre toda a evolução do planeta para a chegada do Cristo. E Humberto de Campos agora está trazendo a realidade de Roma, que foi o berço mais próximo de onde o Cristo chegou, estava dominado sobre aquele império, de que só a sua proximidade do nosso planeta já fazia com que as pessoas pensassem e se confraternizassem de um jeito diferente. Era a sua chegada que estava sendo prevista, porque vejam, jamais as raízes dos seus ensinamentos teriam criado fulcros mais profundos na terra se ele não tivesse ali um terreno fértil para poder plantar e pessoas que estivessem preparadas para suas chegadas, como foi o caso dos seus discípulos mais próximos e de todos aqueles seguidores que sempre o acompanhavam e escutavam a sua mensagem. Um povo que já estava bastante cansado de tanto sofrimento e de tanta dor, buscava agora o consolo para a sua alma, um refrigério para os seus sofrimentos, e o Mestre trouxe a mensagem de amor e de esperança, de que o reino dele não era deste mundo para aqueles que o queriam destruir, de que a mensagem maior era o amor ao próximo como a si mesmo, ensinando as pessoas a se amarem e também a desejarem ao outro aquilo que gostariam para si. Vejam, mensagens tão profundas como esta jamais teriam criado raízes num ambiente extremamente hostil.
que só a sua chegada, a sua proximidade já faria com que isso se transformasse. E hoje, na nossa vida, meus irmãos e meus amigos, colegas espíritas, nós sabemos da realidade de como que nós podemos mudar esse nosso ambiente em que vivemos e o astral que estamos passando. Pela força de vontade que o Espírito tem, ele impregna o fluido ao seu redor e transforma todo o ambiente num lugar diferenciado. E as pessoas que se aproximam de nós, quando nós estamos transformados, conseguem sentir essas vibrações tão elevadas e se sentem bem ao nosso lado. E por isso nós nos sentimos bem quando falamos de Jesus, porque somente em falar no nosso Mestre já nos remete a essa influenciação positiva e bastante evoluída. É esse o sentimento que nós devemos guardar em nosso coração, que a chegada do Mestre, a preparação para a sua chegada, não foi por acaso, foi um trabalho de muitos e muitos séculos para que ele pudesse chegar e preparar o planeta para o estágio em que nós estamos atualmente. E quando ele vem, ele já traz a sua mensagem e pode semeá-la numa terra fértil, uma terra tão fértil que hoje, 2020 anos depois, nós estamos aqui conversando sobre ela, tentando entender essa mensagem e mais sentindo como essa mensagem nos faz bem. Então, meus irmãos, com a certeza de que o nosso Mestre Jesus está entre nós e que é a nossa felicidade, nós vamos agora, confiantes, elevar o nosso pensamento e pedir as vibrações de luz e de amor por todos aqueles que sofrem nos hospitais em decorrência dessa nova doença. Senhor, que eles possam ser curados dessa doença definitivamente. Que o teu amor, que a tua paz se faça presente no coração de suas famílias e a esperança se fortaleça pela cura. E se não for possível, Senhor, que se restabeleça a confiança na vida futura para que não sofram ainda mais a perda do ente querido, que todos sejam amparados na luz divina. E assim, Mestre, obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, pela oportunidade do nosso Evangelho. Seja conosco, Senhor, por hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.